dia. O Estadão começa hoje a série de entrevistas com os prefeitos eleitos na Grande São Paulo. A gente recebe hoje o Orlando Morando, do PSDB. Bom dia, prefeito. Bom dia, Tônia. Bom dia, Adriana. Agradeço o convite, a oportunidade, principalmente não sabia que eu estaria abrindo a série. Agradeço muito o convite. Obrigada. Ele, além de ser prefeito eleito em São Bernardo do Campo, é deputado estadual já no 3º mandato, já foi vereador na cidade e também é empresário do ramo de supermercados. Deputado, eu gostaria de começar a nossa entrevista falando sobre os seus apoios durante a campanha, né? O senhor teve 2 apoios muito importantes, que foram do prefeito eleito aqui em São Paulo, João Dória, e do governador Geraldo Alckmin. O senhor acha que isso fortaleceu a sua campanha e o senhor acredita a sua vitória, grande parte, a esse apoio, a esses apoios? O apoio mais importante que eu recebi foi do povo de São Bernardo do Campo. Esse foi o apoio mais importante no primeiro turno, onde eu já tive 45% dos votos, e o que se consolidou no segundo turno. Nós tivemos na nossa campanha 9 partidos, o ex-prefeito Maurício Soares, o meu vice, o Marcelo Lima, vereadores, uma boa chapa, eu tive o maior número de candidatos, e aí no segundo turno é óbvio que veio ajudar muito. O João Dória esteve em São Bernardo do Campo, aliás, sou muito grato, porque foi a única cidade que ele foi pessoalmente dar o apoio, inclusive cedeu até o jingle dele da campanha. Da mesma ordem, o governador Geraldo Alckmin esteve lá, caminhou conosco, andou em carro aberto, então vieram a somar. A minha tese é, para vencer uma eleição, ganha quem acerta mais, perde quem erra mais. E eu tenho convicção de que nós acertamos mais nos apoios, na montagem da campanha e principalmente no diálogo com a sociedade, as nossas propostas, os temas que nós abordamos para discutir na campanha e os apoios que naturalmente foram muito importantes. Mas o apoio mais importante foi do povo de São Bernardo. A sua vitória, deputada, ela também mostra um certo antipetismo, né? Que não é só em São Bernardo, é crescente em todo o estado e em outros lugares do país também. O Lula, ex-presidente da República, mora em São Bernardo, o governador Geraldo Alckmin e também o prefeito eleito João Dória disseram publicamente que uma vitória na cidade de São Bernardo, a cidade de berço do lulismo, né, seria muito simbólica. O senhor vê dessa maneira também e o senhor considera que o antipetismo ajudou na sua eleição? Acho que são 2 questões importantes. A sociedade viu no PSDB aquilo que ela sempre teve. Quem é antagonismo sobre o aspecto partidário ao PT? É o PSDB. É um fato. Você não tem um outro partido que se contrapõe ao PT, que faz oposição ao PT. E isso acabou ajudando. Quem não queria o PT, escolheu. O meu adversário, no primeiro turno, eu tinha um candidato do PT e o candidato do PPS. Como o candidato do PT não foi para o segundo turno, e ele sempre foi um aliado do PT, inclusive quando eu fui derrotado em 2008, ele apoiou o PT no segundo turno. E recebeu a remissão, porque é uma parcela importante dos petistas da cidade. A sigla não apoiou, mas deputados, vereadores, a máquina como um todo estava apoiando o meu adversário do PPS, o que mostra claramente a junção entre o PPS e o PT. Ele nega, né? Mas tem as fotos, os vídeos, tem tudo. E isso ficou público na campanha. Tem coisa que não adianta você negar em entrevista, a sociedade está vendo. Você pega a deputada Ana do Carmo, que é do PT, passa num caminhão de som pedindo voto para ele. O deputado Barba do PT declarando voto para ele. O presidente da Câmara do PT declarando voto. Aí, as fotos com o vereador Zé Ferreira, com o Matias Fiuza, com o Luizinho, o PT inteiro da cidade estava apoiando ele. O que na minha avaliação, não vou dizer que isso me ajudou, mas é feio. Você sabe por quê? Se tem algo que a sociedade não tolera, é ser enganada. Pode até não ser a melhor notícia, mas fale a verdade. Eu acho que o cidadão, quando se sente enganado, porque ele abre o jornal e diz, não tem o apoio do PT. Aí ele pega um vídeo e olha, o PT está apoiando ele, o vereador do PT está apoiando, e está consolidado. Por quê? Porque eu fui escolhido exatamente por ser anti-PT, nesse aspecto. Agora, não é só este o fator, porque nós tivemos outros candidatos do PSDB que não foram nem para o segundo turno. Te dou um exemplo, Mauá. O ex-presidente estadual do PSDB, o Clóvis Volpi, não foi para o segundo turno. Por quê? Porque não teve uma boa mensagem, não teve a capilaridade. E apoiou o petista, né? E foi expulso. Sim. E foi expulso na sequência. Você pega Guarulhos, nosso candidato não foi para o segundo turno. Então, o que eu quero trazer com isso, que não basta as siglas,
eleição municipal tem um viés muito próprio da cidade. Porque se o eleitor não conhece o candidato, ele passa a conhecer durante a campanha. Foi o que aconteceu com o João Dória. Ele começou em último nas pesquisas e ganha a eleição no primeiro turno. A campanha é um momento para você explanar ideias, se torna mais conhecido, levar as suas convicções. Então, a sigla do partido ajudou? Ajudou muito, porque a sociedade que não queria mais o PT votou no PSDB e também não aceitou aliados do PT. Então você pega Mauá, por exemplo, ganhou o candidato do PSB contra o PT. Guarulhos, o duro embate, foram os dois candidatos anti-PT. Então está muito claro de uma coisa, a sociedade não queria o PT. Depois ela mostrou que não queria aliado do PT. As amarrações com o PT, dividir governo e tal. E proposta, Adriana, para mim está muito claro, o eleitor, e eu percebi isso na campanha, de quem estava mais preparado para ser o gestor da cidade. As pessoas não querem muito aventura, pelo menos é o sentimento que eu colhi de São Bernardo do Campo. Eu trouxe para a eleição municipal a pauta do desemprego. É ousado isso, porque o cidadão fala, não, o prefeito não tem culpa pelo emprego. Tem, da mesma forma que eu entendo que o prefeito tem responsabilidade sobre a segurança, que via de regra é mais fácil empurrar para o governo do estado. Então, quando eu digo que as pessoas não querem ser enganadas e elas não toleram um falso discurso, uma falsa amarração, eu tive, por exemplo, no segundo turno, o apoio do PCdoB. O meu adversário ficou... Foi um tanto polêmico no início, mas eu assumi. Aí que está a diferença. Quem você tem de aliado, a sociedade tem que ter clareza que é o teu aliado. Foi polêmico? Foi, mas sob a minha responsabilidade. O ex-prefeito Maurício Soares, quando ele veio, ele estava no PT, saiu do PT, se desfiliou, veio. Não adianta você ficar escondendo. O Alex, do PPS, tinha o apoio do ex-prefeito Dib. Ficou escondendo o tempo inteiro. Depois aparece um evento Dib com ele, num evento de campanha. Aí os cidadãos falam assim, poxa, eu fui enganado até agora, mesmo que não seja aquela coisa que vai ter a melhor absorção pela sociedade, tem que ter clareza. O PCdoB, o dia que veio me apoiar no segundo turno, foi claro, fui eu que anunciei que o PCdoB não dividi cargo, não loteei secretaria, não tenho acordo. Eles tinham um vereador que queria vir me apoiar, porque não queriam apoiar o PT, porque o Marinho pediu o prefeito para eles ir apoiar o Alex. Ele falou, com o Alex nós não vamos. Né? Já tivemos uma experiência ruim, porque em 2008, quando o Alex disputou, o vice dele era do PCdoB. Ele falou, não, com ele nós não vamos. Então, eu traduzo isso pelo seguinte, a campanha e o governo tem que ser feito com transparência. A sociedade não admite ser enganada. E a minha campanha foi muito mais transparente. Agora, o senhor disse que foi eleito, teve principalmente o apoio do povo, né? O senhor foi eleito com quase 60% dos votos válidos, mas São Bernardo foi a cidade com o segundo maior índice de votos brancos e nulos no segundo turno no país. O senhor não acha que isso mostra também um grande descontentamento do cidadão? A taxa de abstenção também foi bastante alta, o próprio ex-presidente Lula não foi votar, né? Isso não representa também um descontentamento? Embora o senhor tenha tido quase 60% dos votos válidos, quase 40% dos eleitores votaram branco ou nulo. Primeiro, existe hoje uma descrença com a classe política. A maioria das cidades, o nível de abstenção foi acima das últimas eleições, né? Não foi pontual, porque o cidadão não está mais se sentindo representado pelos políticos. Então, a pessoa olha e fala, quer saber? E votar não resolve nada. Está errado. O voto é um exercício da democracia, da cidadania, e eu sempre preguei, né? Principalmente nos últimos 20 dias da campanha, eu falava abertamente em reuniões, por favor, vão votar, mesmo que não seja para votar em mim. Você quiser escolher pelo meu concorrente, cumpra o teu papel. Tem o vídeo gravado falando disso. O que eu entendo, nós temos a obrigação de resgatar esta credibilidade, esta confiança da sociedade com o político. Os prefeitos eleitos têm essa missão. Por quê? O prefeito é o cargo que mais se aproxima da população. Prefeito e vereador é o contato direto. O governador é mais distante, o presidente da república é mais, os deputados não são tão próximos, o prefeito é ele que tem que cuidar da escola, da UBS. Se nós formos capazes, e é o que eu quero, de devolver qualidade no serviço público, a sociedade volta a se aproximar da política. Agora, hoje, quando você ouve de política, primeiro tem um escândalo.
Depois tem algum político preso. E o cidadão sem recurso, ele fala, para que eu vou ficar elegendo esse pessoal? Não tem benefício para mim. Então, é inverter esta regra. O que aconteceu com o ex-presidente? Primeiro que é um direito dele não ir votar porque ele passou dos 70 anos. Mas na minha avaliação é um mau exemplo. Alguém que conduziu a nação por 2 mandatos, que precisou do voto para estar no cargo que ocupou, não ir votar é um péssimo exemplo. Péssimo exemplo. Eu não senti, porque eu não teria o voto dele. Provavelmente meu adversário teria. Mas eu acho que um ente tão importante quanto é um ex-presidente da República, não cumprir um dever cívico é um mau exemplo, apesar de respeitar. E isso também fomentou, porque ele anunciou antes, em todos os jornais, que ele não iria vir votar. Aí o cidadão olha e fala assim, mas nem o ex-presidente vai votar, por que eu vou? Então, é mau exemplo, né? Agora, eu acho que o desafio é resgatar esta credibilidade. Agora, que é inegável, eu tive no primeiro turno, para você ter uma ideia, quase 70 mil votos a mais do que o meu segundo colocado. E agora, quase 120 mil votos a mais. Então, quando eu digo que o apoio mais importante que eu tive foi do povo, porque realmente mostrou o desejo de um projeto novo para a cidade. Queria falar com o senhor sobre 2 pontos que estão relacionados de alguma maneira ao prefeito eleito aqui de São Paulo, João Dória. Ele anunciou uma medida que está um pouco sendo questionada, congelar a tarifa do ônibus em 2017, apesar da crise econômica. Queria saber se o senhor já tem uma posição em relação a isso. São Bernardo costuma liderar a questão sobre aumento da tarifa de ônibus no ABC. As cidades costumam fazer, né, um aumento em conjunto. O senhor já conversou com outros prefeitos eleitos sobre isso. E também queria que o senhor falasse sobre a questão do desemprego. São Bernardo tem um índice de desemprego maior que o índice nacional. O senhor mesmo falou 18% contra 12%. Qual pode ser a missão do senhor, o papel do senhor nessa retomada do emprego em São Bernardo do Campo? Primeiro, Adriana, é importante esse debate. Cria-se uma falsa impressão de toda gratuidade, subsídio em tarifa. Quem dá isso é o empresário do ônibus, quem paga isso é o poder público. No debate, nós tratamos do assunto. O que eu me comprometi? A sociedade quer gastar mais do imposto dela subsidiando o transporte? Congelar a tarifa, alguém vai pagar a conta. O pessoal brinca, não tem almoço de graça, né? Nós tivemos aí o assunto do Vale Transporte Estudantil. Legal, está mantido, nós vamos manter. Quem paga isso é o poder público. O que nós temos um compromisso? Avaliar a planilha de custo dessas empresas, saber a margem de lucro que ela tem. Se tiver uma margem de lucro exorbitante, aí você pode falar, vou congelar. Agora, caso contrário, e eu não estou aqui para desmerecer a decisão dele, cada um é dono das suas responsabilidades. O que eu sou contra é cada vez mais você pôr dinheiro de impostos para dar para empresário do transporte de ônibus. Agora, se tiver clareza, eu não conheço a metodologia aqui da capital, então por isso que eu não posso discutir. Na mínima, tenho convicção que o João Dória disse isso amparado por estudos, até porque é um homem muito preparado, conhecedor. Pode mudar o contrato em vigor, né? Então, nem o senhor poderá fazer isso. Você tem correção de inflação que você é obrigado a dar. Apesar de ser prerrogativa do prefeito dar a tarifa ou não, isso você não dá, gera processo, vai receber na justiça. Então deve aumentar em São Bernardo a tarifa. Eu não discuti isso ainda, eu acabei de falar, tem que ver a planilha de custo e eu nem estou atualizado qual é o mês que tem que ser dado a tarifa, né? Mas vou discutir claramente. Agora, não dá para você ficar tirando dinheiro do contribuinte para dar para empresário de ônibus, isso não dá. Quanto à questão do emprego, nós temos 2 fatores, o da macroeconomia. Se o Brasil vai bem, São Bernardo é uma cidade automobilística, industrial, depende do aquecimento econômico. Você pega a Mercedes-Benz parada, o Brasil não está vendendo ônibus, não está vendendo caminhão, para. Se a economia ativa, automaticamente melhora a venda de carro, melhora a venda de automóvel, o setor de autopeça gira melhor. Agora, nós não podemos ficar apenas esperando a melhora da economia nacional. E aí sim nós teremos uma política de incentivos fiscais, de um tratamento menos burocrático para quem quer se instalar na cidade. Hoje é muito difícil grande parte do comércio da cidade não tem alvará de funcionamento, porque é muito burocrático, são muitas licenças. A prefeitura tem que ser um instrumento facilitador de quem quer investir e não uma ferramenta para dificultar quem quer investir. Nós já iniciamos conversa com as montadoras,
Quando eu digo que nós teremos uma política bastante proativa, eu estou disposto a dar, inclusive, redução do IPTU para empresas que investirem em São Bernardo, gerando emprego. Não adianta ele falar que vai reformar o prédio e não vai ter geração de emprego. Ó, eu vou lançar um produto, esta máquina nova vai me empregar mais 20 funcionários, vamos discutir a redução do IPTU. Porque a gente tem que ter a clareza, o empresário vai atrás de carga tributária melhor, porque ele também é obrigado a fazer isso. ISS, o senhor pretende reduzir? Também, aonde for necessário. O prefeito aumentou algumas alíquotas de ISS o ano passado, aumentou o ITBI. O ITBI, que é o Imposto de Transferências de Bens Imóveis, force com que as pessoas tenham mais contrato de gaveta. Você compra um apartamento e deixa o contrato com a construtora. O ITBI é muito caro, você fica com o contrato, não passa a escritura. Então, eu tenho uma máxima de que o poder público tem que aumentar a arrecadação reduzindo impostos. Eu sempre defendi essa tese. Como deputado estadual, ganha na escala. Se eu abaixo o imposto com o compromisso de elevar venda, eu equilibro isso. Agora, quando você aumenta imposto, você dificulta a venda. É uma prática reversa que tem que ser colocada. Então, nós estamos dispostos sim a reduzir ISS, lei de incentivos fiscais, metade do IPVA é meu. Se as empresas se comprometerem em trazer a frota, que muitas vezes estão em outras cidades ou em outros estados que têm alíquotas de IPVA menor, eu estou disposto a devolver uma parcela que é da prefeitura para a empresa. Como é que estão as finanças do município para o ano que vem? Eu vi o orçamento que foi encaminhado à Câmara, a peça é de 5 bilhões. Eu não acredito que a cidade arrecade isso, até porque nós ainda estamos num período de recessão. Acredito que está inflado esse orçamento. Agora, nós vamos iniciar o processo de transição amanhã. Eu tenho a primeira reunião, inclusive eu vou pessoalmente com o prefeito Luiz Marinho, e a partir disso nós vamos começar a saber sobre dívidas, fornecedor, como está, até mesmo folha de pagamento, 13º, vou começar a me atualizar. Como que o senhor espera que seja essa transição? Acredita que Republicana. ele deve impor algum... Não, eu acho que vai ser... Sou otimista, até porque não faz sentido não ter uma transição facilitada. O que muda? A questão de 50 dias para eu estar no cargo de prefeito e ter acesso aos números, eu acho que uma má transição imposta pelo atual prefeito, que não é o que eu vejo, prejudica a população da cidade. Não faz sentido. O próprio Haddad aqui deu um bom exemplo, fez uma transição extremamente republicana com o prefeito Dória, e é o que eu espero também de São Bernardo. A primeira impressão que eu tenho é positiva. Sobre as contas ainda, o senhor tem falado que pretende fazer um choque de gestão na cidade. Vou fazer. O que significa isso? O senhor vai cortar custos? O senhor vai reduzir despesas na máquina? Como é que o senhor vai fazer isso? Choque de gestão é um pacote amplo, né? Eu tenho um pensamento mais caipirão, né? Fala assim, primeiro você passa a peneira grossa para tirar os problemas maiores, passa a média e depois a fina. Nós vamos começar reduzindo o número de secretarias. A Câmara volta em fevereiro, já teremos aí pronto um projeto para reduzir o número de secretarias, reduzir o número de cargos comissionados. São hoje, hoje são 24. E o senhor pretende chegar? 15, 18. Bastante. Não, reduzir bastante. Não é fazer um corte simbólico. Reduzir cargos de confiança, que são os cargos comissionados, vamos reduzir bastante. Rever os contratos, então uma ampla revisão e auditoria nos contratos em andamento, para saber se existe sobrepreço. Não estou fazendo uma acusação, é um direito. É como você adquirir uma empresa. Você vai olhar os contratos que estão na empresa que você adquiriu, revisar. Vamos cortar o uso de carro oficial, não terá carro oficial na nossa administração. Para ninguém? Começando o exemplo do prefeito. Eu não usarei e não terei. O senhor vai usar o seu carro para trabalhar? Meu carro próprio. E segurança? O senhor não vai ter segurança? Eu não sei se o prefeito usa segurança, né? Se usar, vou usar da própria GCM, se for necessário. Mas o meu carro vai ser próprio, o do vice-prefeito é próprio, dos secretários, Quanto diretor. que se pode economizar com isso? O senhor tem uma ideia? Uns 10 milhões por ano. E dá para fazer o que com esse dinheiro? 5 creches. Eu tenho um compromisso de fazer 10 creches ao ano no meu mandato, 40 creches. Se eu puder, só com a economia do carro oficial, fazer 5 creches, eu acho que já é um bom exemplo. Mas não é só isso, nós vamos criar uma controladoria de gastos do município. Adriano, você pega 2 escolas, ambas têm 500 alunos, funcionam o mesmo período. Não pode ter uma discrepância de gasto de energia elétrica, de água, de produto de limpeza. Tem que ser equilibrado o gasto.
Isso é tese de quem administra a rede. Você tem que ter os gastos equilibrados. Por quê? Se de um mês para outro a conta de água de uma escola subiu muito, tem desperdício, tem vazamento, não foi cortado aquele vazamento. É aquela percepção de tudo que é público não tem dono. Nós temos que mudar isso. Tudo que é público tem dono e o dono é o contribuinte. Sou eu, é você, é a sociedade. Então nós queremos reduzir contas de água, de produto de limpeza, tudo que for desperdício. ONGs, eu sou a favor de ONGs. Eu quero saber o serviço que ela está prestando, quantas pessoas está atendendo, o que de prático está melhorando a vida das pessoas. Porque se não tiver para melhorar a vida das pessoas, ser prefeito não é para ser um clube de amigos e governar para amigos. Eu tenho tese, convicção ideológica disso, de que ou o serviço público atende o cidadão ou não faz sentido existir. A máquina hoje está muito inchada, na opinião do senhor? Não posso fazer uma acusação, né? Eu tenho certeza que eu vou deixar ela menor. Isso pode gerar reflexos? Pode. Administrar com menos pessoas é sempre mais difícil. Na vida empresarial, você tem 2 diretores. Você toca o negócio dentro de um só, ele vai ter que trabalhar mais e se multiplicar. É o que nós queremos fazer. Não quero ser leviano daquilo que eu não tenho. Eu tenho certeza que eu vou diminuir o tamanho da máquina. A gente está chegando no final da entrevista, mas ainda temos tempo para algumas perguntas. O partido do senhor, o PSDB, faz parte da base aliada do governo Temer. O senhor pretende, assim como o prefeito eleito João Dória, ir até Brasília pedir ajuda financeira para o governo federal? Se tem algo que eu não tenho vergonha de pedir, né? Na minha vida sempre foi assim. Quando eu estava no comércio, eu mesmo ia visitar o cliente, pedir para comprar um produto a mais. E agora, como deputado, Michel Temer estava há 20 dias no mandato, eu fui falar com ele sobre a linha 18 bronze do metrô, da mesma forma que fiz com o governador Alckmin. Vou visitar os ministros, em especial aqueles que têm uma relação melhor com a prefeitura, que é o Bruno Araújo, ministro de Cidades. Já falei com o ministro Kassab, tem um empreendimento para sair na cidade, que é dos Correios, já fui atrás, porque vai ser gerador de emprego. E vou procurar, não sei se o presidente da República vai ter tempo para atender. Eu também sei que São Bernardo é uma cidade importante, mas não posso achar que é a única cidade. Mas todos que tiverem e puderem ajudar, vou procurar deputados federais para ajudar o município com emendas. Falei com o Russomano semana passada, ele foi muito bem votado em São Bernardo, quero emenda parlamentar dele. Então, eu não me falta humildade procurar todos que queiram ajudar o município. Michel Temer, Geraldo Alckmin, ministros, deputados, todos são bem-vindos e nós não temos esta vaidade em achar que é uma cidade rica. Nós queremos a ajuda de todos, com certeza. Você falou sobre o monotrilho, né? O monotrilho é uma demanda muito antiga da população de São Bernardo, de todo o ABC. O senhor se sente confortável para cobrar, de fato, o governador Geraldo Alckmin sobre essa obra? Já foram muitas promessas feitas, o contrato está assinado, mas não começou a obra. Como é que o senhor vai se comportar a respeito disso? E um outro ponto, o governador Geraldo Alckmin é o seu candidato à presidência em 2018? Primeiro, não tenho nenhum problema, fico muito à vontade em cobrar todos que estão envolvidos, até porque eu entendo que esta é um compromisso mútuo. A linha 18 não saiu porque o ex-ministro do PT, Joaquim Levy, proibiu o governo de São Paulo pegar um empréstimo internacional, estava aprovado inclusive pelo Senado. Um decreto proibiu, não foi só o governo de São Paulo, todo ente público a contrair novos empréstimos, o que prejudicou diretamente a linha 18. Eu sou presidente da Comissão de Transportes na Assembleia Legislativa. Eu fiz uma audiência pública e ficou claro que a linha só não começou porque o governo da presidente Dilma do PT parou. Eu sou otimista, essa linha vai sair. Acredito que agora é muito mais fácil que seja por um banco público, ou Caixa Econômica, ou Banco do Brasil, emprestar esse recurso para o governo de São Paulo, que vai ser pago para a gente iniciar as desapropriações. É uma PPP, já tem contrato assinado, grupo ganhador, tem um escritório montado. Agora, você não faz obra pública sem recurso. E nós temos que ter a clareza de que de 2014 para cá o Brasil parou. Não é à toa que depois da eleição da presidente Dilma foram 12 milhões de brasileiros desempregados. Só em São Bernardo do Campo, 76 mil. Agora, eu sou otimista, eu vejo que a crise, nós estamos num período transitório que vai passar. Em 2017, eu não digo isso como prefeito eleito e deputado, eu falo isso como empresário, eu sou otimista, eu acho que é o ano mais difícil nós conseguimos deixar para trás. 2017
vai ser um ano mais promissor, depende das reformas. O cenário econômico, não acredito em discurso, acredito em efeito prático. O primeiro efeito prático é a PEC, que congela os gastos. É difícil para quem vai virar prefeito, mas necessária para o país. Então eu vou me empenhar ainda mais pela linha 18 bronze, porque é o único instrumento capaz de melhorar a mobilidade urbana entre as cidades do ABC com a capital. A Anchieta, que vocês conhecem tão bem, de manhã e de tarde virou uma rua, não é mais uma rodovia. O trânsito não anda lento, ele para, coisa que não é papel de uma rodovia. Quanto 2018, primeiro, muito cuidado, eu acabei de ser eleito, as pessoas não podem ter a impressão de que eu fui eleito para virar cabo eleitoral. Eu te respondo a tua pergunta, que o governador Alckmin foi o grande vitorioso internamente no partido e até externamente, porque elegeu prefeituras importantes, ele ficou muito bem posicionado. Mas não é uma discussão que está no momento de ser discutida, nem ele quer discutir, que é, teoricamente, um pré-candidato, muito menos eu, que serei apenas cabo eleitoral. Então, acima de tudo, respeito por quem votou em mim e ele me elegeu para ser prefeito de São Bernardo e para dar soluções aos problemas da cidade. Eu prefiro não evocar a pauta 2018 em respeito ao eleitor. A gente precisa encerrar. O senhor gostaria de fazer algum comentário final? Quero agradecer mais uma vez a população de São Bernardo que me escolheu para ser o prefeito da cidade, para buscar as soluções. Agradecer a Tônia, o nome dela é diferente. Tônia, a Adriana, aqui a todo o grupo Estadão, e me colocar à disposição sempre que for necessário. Quero estar aqui presente, porque entendo que também é um canal muito importante para aproximar a sociedade do homem público. Muito obrigado. Obrigada, Adriana. Obrigada, boa sorte. Obrigada a todos, boa tarde.